E aí, pessoal, bom dia. Então, hoje, agora, nesse videozinho, eu vou falar sobre as explorações na América. E essas explorações vão ser só de portugueses e espanhóis. Elas também vão ser de ingleses e franceses. Então, portugueses, espanhóis, ingleses e franceses. Agora, neste vídeo, eu vou falar só sobre espanhóis, as características espanhóis, ingleses e franceses. E eu vou deixar no vídeo de Portugal, né, da exploração portuguesa, para que quando a gente for falar sobre o Brasil, e a gente já fala sobre o processo, né, colonial brasileiro. Tá bom? Então, vamos lá. Eu preparei aqui esse slidezinho com vocês. Tá aqui. Colonização espanhola. Eita. Aqui. Então, a gente vai ver o seguinte, queridos. Vamos lá. Conquistas e colonização na América. Então, vamos ver. A conquista espanhola, então, está seguida. Basicamente, tem uma frase ali do Cristóvão Colombo, diz, o ouro é maravilhoso. Quem possui tem tudo o que deseja. Com ouro, até as almas podem ganhar o paraíso. Então, vejam bem, né, a valorização do ouro, ele chega aqui, encontra ouro, porque ele chega nas populações que já têm o desenvolvimento dessa tecnologia. A expansão marítimo-comercial europeia era motivada pelo metalismo. Não esqueçam isso, falei agora no vídeo anterior. Na América Espanhola, os comentários. Então, ao contrário da portuguesa, os conquistadores encontraram prata e ouro desde o início dessa exploração. Então, Potosí vai ser na atual Bolívia, né? Foram onde foram feitas as descobertas já em 1545. Então, em 1545 já se descobriu uma das maiores minas de prata já conhecidas na época. Né? Então, conquista espanhola, ouro e prata na América Hispânica fizeram as potências europeias questionarem o Tratado de Tordesilhas em 1494 e por isso, então, a gente teve ampliação, né, da bula coeteira para Tordesilhas. Foram diversas tentativas de invasão por parte de franceses no território, ingleses e também holandeses nas terras teoricamente pertencentes aos estados ibéricos. Então, as terras que foram divididas entre portugueses e espanhóis eram questionadas pelos ingleses, franceses e holandeses. Diziam o seguinte, como assim? Como é que vocês dividem o planeta, né, só entre vocês dois? O que vocês estão pensando? Né? Então, isso vai gerar uma série de conflitos aqui na América para a dominação das áreas, principalmente porque tinha prata em abundância. Dessa forma, a Espanha e Portugal foram obrigados a organizar um processo de colonização, viu? Como eu falei na aula passada, então, que promovia uma certa exploração econômica. Então, tu tem que ocupar o lugar para dizer que ele pertence a ti. E foi isso que vai acontecer com os territórios americanos. Então, a conquista espanhola, as principais dificuldades para a colonização eram problema de mão de obra, né, do trabalho, a solução era a exploração dos nativos e escravidão africana. Então, quem são os nativos? São aqueles autóctones já estavam aqui, os incas, né, os maias e os astecas, eles vão ser escravizados, né, eles vão ser explorados, e também os africanos vão ser trazidos para cá através do comércio marítimo, né, no processo de escravidão. A estrutura política necessária é uma organização administrativa da colônia, então vai ter que ter uma organização administrativa para gerir, né, gestionar esse processo de ocupação, de exploração, um transporte com custo de viagem mais ou menos de 3 meses, então que seja um transporte seguro, tá? Porque vai transportar escravos, vai transportar ouro, vai transportar outros insumos também que a gente vai ver, como o fumo, o cacau e outras coisas. Resistência da população nativa, então, como a Espanha não conhece o ambiente que está, não conhece o território, os nativos vão resistir, vão seguir a voltar, vão fugir, mas sem dúvida alguma, o maior legado espanhol na região foi, né, um genocídio tremendo, né? Centenas de milhares de pessoas vão morrer porque esses espanhóis vão trazer consigo vírus, bactérias, uma série de problemas que para esses indígenas aqui não havia anticorpo. Né? Então isso vai gerar uma mortandade de pessoas incrível, né, nessa época, gerando um caos, um genocídio. Os indígenas terão muito medo disso, né?
porque eles vão estar contaminados, né? E sem saber que estão contaminados, por exemplo, vão fugir para o interior da América e vão acabar contaminando outros índios que estão lá nas comunidades mais longínquas, né? Sem aqueles outros índios saber que peste é essa que está afetando. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? A gente não consegue enxergar o vírus do corona, então ele acaba infectando as pessoas, por isso que a gente está neste momento de quarentena, meus queridos. Tá? Conquistas espanholas chegando, então, expedições espanholas com Colombo, na região do Caribe, em 1492. Aliás, tem um filme, aproveita que estão em casa aí, né? Vejam o filme 1492, A Descoberta do Paraíso, fala sobre o Colombo. Marcou oficialmente, então, o início da conquista das terras americanas. Ele chega lá na ilha de Guanaán, descobre as Índias. Não era Índia, eu já falei sobre isso. Né? Nos primeiros anos, então, o controle dos espanhóis ficou concentrado nas mãos de São Domingo e Cuba. Né? São vão ser duas entrepostos administrativos. Né? A ilha de Cuba e a ilha de São Domingo vão ser esses entrepostos que vão organizar, vão concentrar o governo geral. A conquista foi uma obra de aventureiros, né, beneficiados pela coroa, né, adelatados, então, que vão fazer a capitulação, ou seja, buscar capital, né, documentos que conferiam amplos poderes, e eles caras tinham o poder de governador. Então, esse sistema fez com que a conquista dos espanhóis não fosse onerosa, ou seja, os espanhóis vão delegar para alguém que vai lá administrar, vai pagar, vai ter os custos vão ser por conta de quem estiver fazendo essa colonização. Exemplos de Cristóvão Colombo, Hernán Cortés. Aliás, Hernán Cortés era uma tragédia, esse cara era um sanguinário, era um cara muito... E o Pizarro, então, pior ainda, né? O cara mandava matar, tirar a mão, fazia o tendel, que nem fala o outro, né? Muito bem, a conquista espanhola, então, entre 1519 e 1521, liderados por Hernán Cortés, os espanhóis, então, invadiram e dominaram o Império Azteca, que fica no México. O Império Azteca, que fica ao leste do México, né? E o imperador, então, Montezuma, acreditava que os invasores eram deuses, então isso não houve resistência, né, por parte dos astecas à chegada dos europeus. Mal sabiam eles que estavam chegando os caras que iriam, né, dominar e destruir a sua cultura. Quer dizer, destruir não, né? Porque a cultura até hoje existe, né, asteca, mas iria travar esse desenvolvimento asteca. Então, apesar do menor contingente de espanhóis, estavam muito melhores armados, né, a pólvora e tal, o México passou então a se chamar a Nova Espanha. Em 1531, liderados por Pizarro, o exército espanhol dominou o território do Império Inca, Cordilheira dos Andes, aqui já fica na América Latina, né? É o nosso vizinho aqui, o Império Inca, onde a cidade mais conhecida, todos conhecem, já ouviram falar, é Machu Picchu, né? Então, os fatores que facilitaram a superioridade dos armamentos, né, nos conflitos internos com os incas, fizeram com que, então, Pizarro dominasse aquela região. A exploração de riquezas de minerais, mão de obra era indígena, então eles usavam o índio para trabalhar, imposição de costumes europeus, como o idioma, né, europeu tinha que ser falado, o espanhol, o cristianismo, então a atuação dos jesuítas em justamente aculturar digamos, esse gentil, né? Essa pessoa que não tinha religião, que não era reconhecida a sua religiosidade, a sua fé, a sua crença. Então, o cristianismo foi imposto. A cobiça dos povos dominantes ou dominadores destruiu as culturas locais, né? E empobreceu o território que antes era extremamente rico com as culturas maia, inca e asteca. As riquezas exploradas eram todas oriundas, né, da América, eram destinadas para a Europa, né, para os europeus. A colonização espanhola, então, está aqui, ó, gente, o mapinha para vocês. Então, a conquista espanhola estava concluída já em 1532, quando teve, então, início a fase de colonização, tá aqui, né, propriamente dita, nessas regiões aqui, ó, a Nova Espanha, a região da Nova Espanha, onde nós tínhamos os astecas, aqui os incas, né, toda essa região aqui, né, vão ser divididos, então, a América Espanhola nos vice-reinos, né, Granada, Nova Espanha, Peru e Rio da Prata, que é essa região aqui, né, onde vai ter o escoamento de toda a prata
vindo aqui dessa região aqui no interior, que é a região de Potosí. Capitanias Gerais, Cuba e Guatemala, né, e Venezuela e Chile vão ser capitanias, ou seja, vão ser onde vão estar as capitais, né, digamos assim, do vice-reinado, né, do vice-reino de Espanha aqui na América Latina. A colonização espanhola organiza a política da América Espanhola. Os vice-reinos e capitanias gerais eram capitães gerais que eram escolhidos pelo rei, né, pelo Conselho Real, o Supremo das Índias, que é a coroa espanhola que vai escolher, né. Os cabildos eram como se fossem prefeituras, né, que têm um controle político municipal, formados por elementos da aristocracia local, então eram pessoas que eram importantes, né, grandes proprietários de terras locais, mineradores, grandes comerciantes, que vão acabar mandando ali. Nada muito diferente de hoje, né? Se tu for pegar qualquer cidadezinha pé de chinelo aqui no interior do Rio Grande do Sul, tu vai ver quem é o prefeito. Ah, o prefeito é o cara aquele que é rico, é o médico, é o dono da agricultura, é o fazendeiro, é o dono da cooperativa, entendeu? Então, esses caras que têm poder, têm prestígio financeiro, também vão ter o prestígio político. Colonização espanhola ainda, organização social da América Espanhola, vão estar organizados entre camadas sociais. Tudo isso a gente já viu, isso é uma revisão. Então vamos lá, ó. Chapetones, espanhóis natos, da América, que estão na América, né? E exerciam funções públicas, né? Como governadores, vice-reinos e tal. Burocratas, enfim, que vão administrar para a metrópole aqui, a colônia americana. Os crioulos, esses sim, eles eram nascidos aqui na América, mas eles eram ainda descendentes de espanhóis, né, de espanhóis. É mais ou menos assim, os caras se sentiam a nata, né? Eu sou um crioulo, mas eu sou da elite, entendeu? Eu domino as prefeituras, né? Eu tenho meu gado, mas eu sou poderoso, entendeu? Então, essa galera aí vai acabar trabalhando para a coroa espanhola, né? Mas os seus filhos e tal vão estudar em universidades que existiam já aqui na América, como a Universidade do México, de Lima, né? Vão ter uma ação importante na imprensa, na produção científica. Essa elite vai se intelectualizar e vai ser responsável pelo processo de independência, porque vai chegar um momento em que eles não vão só arrotar dizendo que eles são descendentes espanhóis, eles vão dizer assim, não, só um pouquinho, a gente é descendente de espanhol, mas os espanhóis ficam nos logrando, nos levando toda a nossa riqueza, nos deixando na míngua, né? A gente quer falar e não pode. E aí esses caras então vão começar também um processo de independência mais adiante. Os índios e os afrodescendentes, né, e mestiços, então vão ser a classe de trabalhadores que vai gerar riqueza, né, para a metrópole, vão trabalhar, vão ser escravos, vão ser trabalhadores compulsórios desta elite aristocrática, tanto da elite crioula quanto da elite dos chapetones. Tá? A adoção de uma política mercantilista, então o pacto colonial, lembrando que pacto colonial é o pacto entre a colônia, que é a Espanha, né, a colônia americana, e a metrópole, que é o território espanhol. Então, exclusividade de comércio, o comércio sempre é feito com a metrópole, né, relações comerciais com outras metrópoles eram proibidas, então só a burguesia comercial podia fazer comércio com a metrópole, né? Proibição de fabricar produtos importados na metrópole, né? Então isso também gerava uma dependência ao outro sistema. Tanto é que a Espanha, se a gente parar para pensar, Espanha e Portugal, nesse processo mercantil, até hoje, né, eles compravam tudo de todo mundo. Eles não faziam nada, eles tinham ouro, cara. Cara, que tinha ouro. Tu acha que alguém que tem ouro, tem prata, vai pensar em construir uma máquina, um desfibrilador de pulmão, uma máquina de respiração? Não, ele vai lá e compra, ele tem dinheiro, amigo. Então, eles não vão desenvolver indústria. Até hoje, me diz aí uma tecnologia importante que a gente compra da Espanha e de Portugal. Hoje. Não congelou a imagem, estou eu esperando. Olha só, não tem. Agora, se a gente for
ver na Alemanha, a gente vai ver a BMW, a Mercedes-Benz, a gente vai ver a Ford nos Estados Unidos, a gente vai ver a Rolls Royce, enfim, uma série de empresas de tecnologia na Europa, fora, obviamente, as do Oriente, que a gente nem vai citar aqui, né? Que são empresas importantíssimas. Por quê? Porque fabricavam, porque construíam. E o processo, então, vai se dar desta maneira de acumulação de capital e gastar naquilo que precisa. Aliás, a gente viajar lá para a Europa, Portugal e Espanha são lindíssimas, né? São lugares assim, paradisíacos. Por quê? Porque eles investiram em patrimônio físico, né? Construção de castelos, construção de cidades, é lindíssimo. Porém, não tem esse investimento em tecnologia. Sistema de portos únicos, então os portos de Cádiz, Sevilha, na Espanha, Porto Belo, no Panamá, Vera Cruz, no México, Cartagena, na Colômbia. Todos esses portos eram importantes para a circulação de mercadorias. Aliás, cidades lindíssimas, cidade de Vera Cruz, cidade de Sevilha, fantástica, né? Não conheço Porto Belo, mas Cartagena, na Colômbia, é lindíssimo. São cidades que eram cidades cosmopolitas. Elas circulavam mercadorias do Oriente para o Ocidente. Era impressionante. Sistema de frotas anuais, né, para evitar saques e contrabando. O trânsito de mercadorias entre colônia e metrópole sempre era 2 vezes ao ano, né? Mesmo assim, o contrabando e a pirataria, eles continuavam a ser frequentes, como ainda hoje, né, queridos? Ou vocês acham que a gente tem algum pé de maconha, né, um pé de cocaína aqui no Brasil? A gente tem pé de metralhadora, a gente tem pé de fuzil. Não, isso entra pelos ares, pelos mares, entra pela terra, através do contrabando de tráfico de armas, tráfico de drogas no Brasil. Tráfico de mercadorias também, né? Muito bem. Então, continuando, a produção de fazendas, né, haciendas, grandes latifúndios, produção voltada para a produção de açúcar, tabaco, couro, cacau e etc. Cacau. Como eu comi chocolate, meu Deus, eu vou voltar mais gordo ainda dessa quarentena. Então, o cacau significava muito. Eu fiz um vídeo para vocês aqui falando que o cacau era, inclusive, moeda entre os astecas, né? De tão importante, tão valioso que era esse produto extremamente energético. A produção agrícola também atendia às necessidades de mercado interno, que gerava uma necessidade, né? E não esqueçam que aqui era uma colonização de desenvolvimento, né? Apesar de explorarem, nós tínhamos universidade e tudo, especialmente nas regiões de mineração, onde tu tinha uma grande quantidade de pessoas trabalhando, então era necessária uma grande quantidade de alimentos. Por isso, então, a necessidade de fazendas com produção agrícola também, que atendia às necessidades internas. Mineração, ponto principal, então, é a atividade econômica da América colonial espanhola, era a mineração. Então, a maior fonte de metais preciosos do mundo durante o período colonial foi, sem dúvida, a Espanha, na América espanhola, né? Grandes formações urbanas, então acelerando o crescimento populacional dessas regiões. Exemplo disso é Potosí, na Bolívia, e o luxo e ostentação por parte das elites locais, né, coloniais espanholas, exploração maciça da comunidade indígena. Formação da exploração do trabalho, então a escravidão africana vai servir basicamente para a América Central, a escravidão africana vai ficar ali restrita, né, naquela região, vai ter na Colômbia também, tá? Vai ter ali em Cuba, Honduras, Panamá, aquela região ali onde vai se produzir nas ilhas do Caribe o açúcar e o tabaco, né? Lembrando que Cuba é famoso pelo charuto, né? E também pelo açúcar, né? Vocês vão ouvir salsa, por exemplo, né? Salsa e merengue, né? Então vamos ver, o grito da salsa é aquele açúcar, e aí Guantanamera, Guarira, Guantanamera, então trabalhador do açúcar, né? E o tabaco, essa região. E já a escravidão indígena, ela é a escravidão da América espanhola com o índio na América Latina, né? Ou seja, na produção, então, das chamadas encomendas, exploração de um grupo de indígenas que era um colono, feito por colonos espanhóis, com pretexto de proteger e cristianizá-los. Então, entre aspas, né? Eu te protejo, eu vou te cristianizar, eu vou te dar a palavra de Deus, né? Tu vai ser salvo, mas tu tem que trabalhar para mim. Tá bom? Então vai ser assim. E a mita, então, que era antes praticada pelos incas, foi adaptada uma forma de enganar, uma enganação espanhola. Então, eles pegaram como é que funcionava esse
mecanismo da mita, que era um trabalho, né, por interesse do colonizador, que era um trabalho já desenvolvido na Espanha e que foi adaptado, então, pelos espanhóis para os interesses próprios deles, para justamente explorar o ouro e a prata da região. Então, só no século XVI, ou seja, 100 anos mais tarde, né, os ingleses, os holandeses e os franceses vão começar a financiar as travessias ultramarinas. Para vocês terem uma ideia, enquanto se fazia expansão marítima inglesa, melhor dizendo, portuguesa e espanhola, a Inglaterra e a França estavam na Guerra dos 100 Anos. Estavam brigando. E a Holanda, gente? Bom, a Holanda era, na verdade, uma vassala da Espanha. A Holanda está no meio dessa briga, né? Então, esses três países aí que nós conhecemos hoje vão começar a fazer a expansão ultramarina, tornando-se grandes metropolitanos mais adiante, a partir do século XVI. Então, os questionamentos do domínio das coroas ibéricas vão se dar a partir daí, né? Enfim, defesa do território. E aí vão chegar na América, né? Colonização inglesa. O início, então, começa em 1584, né, durante o reinado de Elizabeth I, e vai chegar na América do Norte, né, uma tentativa fracassada de ocupar aquela região da América do Norte. No século XVII, então, quando a Inglaterra era governada pela dinastia Stuart, a colonização inglesa na América do Norte começou a dar resultados positivos. Então, o estímulo de imigrantes, né, com a solução de problemas internos dos ingleses através da dinastia Stuart, né, com a perseguição de religiosos, esses religiosos vão ser mandados para a América. Disputas políticas, né, a Revolução Puritana e Gloriosa, que eu pedi para vocês lerem, né, com atenção, que é o capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo 14, talvez, que são as revoluções inglesas, né? E as consequências, cercamentos dos campos. Então, tudo isso. Cercou campos, sobrou cidadão que vai para a cidade, não vai para a cidade mais. Vai para onde? Vai para a América. Então, nós vamos ter, então, a colonização inglesa na América. São duas formas de ocupação, tá? É uma forma de ocupação por colônias de povoamento, que é a nova mentalidade colonial. Então, coloca lá, ó, maior independência em relação à metrópole, clima era desfavorável à porção mais ao norte dos ingleses, então proporcionou o estabelecimento de um modelo de colonização oposto ao modelo da plantation utilizado na América Hispânica. Então, por exemplo, na América Hispânica se obrigava a plantação, se obrigava ao trabalho, né, compulsório, se obrigava a uma produção para a metrópole. Lá não. Lá na colonização de povoamento, né, nós temos regiões que são colonizadas de maneira um pouco mais livre, com grupos, né, que eram antes perseguidos na Inglaterra e que vão montar mini fundios, né, granjas de produção. Então, a colonização, ou melhor dizendo, a exploração, será de uma maneira um pouco mais, bem diferente, né, da compulsória, né, da colonização, que era o modelo de plantation hispânico. Colônias de exploração vão ser mais ao sul, né, da América do Norte, nas ilhas do Caribe, com economia complementar à metrópole. Então, a colonização inglesa vai ser assim, ó, os ingleses têm 13 áreas de colonização, tá? Que são as 13 colônias aqui no mapinha de vocês. Ó. Eu estou apontando com o meu dedo aqui, esqueci que eu tenho a tela. Então, vão ser essas aí. Colônias do Norte ou a Nova Inglaterra, né, que são aquelas ali que eu não vou ler para vocês, tá? Porque eu sou muito bom em inglês. Interesses reduzidos da metrópole nessas regiões, como eu falei para vocês, né? A metrópole não tinha tanto interesse, porque tem muitos colonos que são puritanos e eles não querem saber desses religiosos. Então, o sistema de pequenas e médias propriedades, com a agricultura diversificada, então eram minifúndios, né? Eram granjas, o sistema de pequenas e médias propriedades. O predomínio da mão de obra era familiar, então não se adotou nenhum modelo escravista, né? Era um modelo mais livre, né? Religioso, mais livre,
e manufaturas destinadas inicialmente ao mercado interno. Então, eles faziam ali, tá precisando de mesa, a gente faz uma mesa aqui, faz 2, faz 3 mesas, vende a mesa, vende cadeira, a minha galinha colocou, as minhas galinhas colocaram 1000 ovos, a gente vai comer só 100, vende os outros 900. Então, assim por diante, essas economias internas, né, vão gerar, então, a produção de tecidos, de bebida, né, de móveis, de ferramentas, e essa região do norte será tecnicamente mais livre, mais desenvolvida, né? Mais desenvolvida, e a gente vai ver o porquê. Que é a região de Nova York hoje, né? Que é a região mais desenvolvida dos Estados Unidos, assim, com um potencial econômico maior, né? Onde está Washington também. Posteriormente, a exploração das ilhas do Caribe, das costas africanas, com o comércio triangular na América Central e na troca do melaço, né? Que era um produto que era o secundário da produção do rum. As colônias do Sul, então essas aí eu já consigo falar, ó, Virgínia, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Maryland, né? Essas são colônias semelhantes à América Ibérica. Então elas eram colônias de exploração, diferente dos minifúndios do Norte. As do Sul, então, desenvolviam a plantação em grande escala, chamada de plantation, a escravidão, a exploração de algodão e tabaco. Qual é a mão de obra que vai ser usada aí? Escrava africana. Então, nessa região, né, da Virgínia, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, que vão surgir, né, esses negros escravos, perseguidos, né, maltratados, aí que vai surgir as formas de resistência também, entre elas, né, a religião batista, né, que é uma forma de resistir do negro. O blues, né, surge o blues nas grandes produções de tabaco e algodão dessa região. As colônias centrais, então, elas são da Pensilvânia, Nova Jersey, Nova York, né, Delaware, que são números reduzidos de escravos, né? Destaque para a atividade comercial, com imigrantes irlandeses, escoceses, suecos e holandeses nessa região. Os holandeses fundaram a Nova Amsterdã, conhecida como Nova York. Lembrando que York é uma cidadezinha lá da Europa, então atrás. Colonização inglesa, então, estrutura de 13 colônias. Cada colônia tinha um governador, que era escolhido pelo rei da Inglaterra, né? Ou eleito ainda pelos locais. Também existiam assembleias compostas de elite local, debates livres estimulavam a oposição da metrópole. Essa significativa autonomia que existia nessa região das 13 colônias fortaleceu o primeiro passo para o país ser independente. Então, porque existia essa liberdade, né, de diálogo, de questionamento, né, surgiu então a ideia de tornar essas 13 regiões independentes, né, com os Estados Unidos se tornando independentes aí 4 de julho de 1776. A colonização inglesa, então, no Caribe, adotou o plantation, extermínio de produção da população nativa, extermínio, mataram a população nativa, grande exploração da mão de obra africana, né? Então, tu acaba com o índio local e traz o africano da África para cá. Mas por que vai trazer o africano? Por que não usou? Olha, porque a população local conhece o local, então mata. Matou a população local, trouxe o africano. Mas por que trazer o africano? Porque era negócio. Eu pego lá de graça e vendo aqui por um monte de dinheiro. Então, era negócio. Toda essa exploração que ocorre pelos ingleses na região do Caribe vai ser observada pela atual conjuntura étnico-racial dessa região do Caribe. Então, a gente vai ver a composição aí dessa região de muitos afrodescendentes. Colonização francesa, estamos quase terminando. Exploração marítima, pós-consolidação do Estado Nacional, após a Guerra dos 100 Anos. Então, os franceses, depois da Guerra dos 100 Anos, assim como os ingleses, vão fazer essa expansão marítima. Né? Vão para além mar, tentativas isoladas de invasão e controle de terras da Espanha e Portugal, não vão conseguir, vão fazer pirataria, né? Mercadores, comércio de pau-brasil, vão se aproximar dos tupinambás ali no Rio de Janeiro, vão invadir o Rio de Janeiro, isso vai dar uma apertada lá no governo português, os portugueses então, se liga com esses franceses aí. Então a maior parte dos projetos de colonização francesa fracassou, né? Principalmente pela precariedade dos recursos humanos e econômicos. Mas os franceses vão estar aqui sim, queridos, né? Um pouco ali na linha do Equador,
na região da Guiana Francesa. Então, em 1534, né, Jacques Cartier adotou São Lourenço e conquistou a ilha de Montreal, ao norte do Rio, em nome do rei da França. Então, o ponto de partida para Nova França ou atual Canadá, aquela região bem ao norte. Mas, na América Portuguesa, os franceses estabeleceram suas bases aonde? No estado, com a sua burguesia, né, no protetorado, no Rio de Janeiro, que é a chamada França Antártica, e no Maranhão, que é a França Equatorial. Isso mesmo, olha só, 1555 no Rio de Janeiro e 1612 no Maranhão. Tentativas frustradas de dominação dessas regiões. Então, aí, efetivando a colonização francesa da América, o rei Henrique IV fundou Port Royal e Quebec, logo depois do domínio de Louisiana, também ali na América Inglesa. Então, a Louisiana, aquele estado americano, que também tinha uma invasão francesa. Para dinamizar o comércio da coroa francesa, então, autorizou a criação da Companhia da Nova França, monopolizando, então, em 15 anos, a troca e envio de colonos da França para expandir o catolicismo. Então, vários padres jesuítas eram franceses, a pressão do catolicismo acabou afastando grande parte da burguesia que fazia negócio com os franceses. Então, a Louisiana e Nova Orleans, então, próximas à Flórida, foi conduzida ao mesmo modelo da Nova França. Os franceses, então, fracassaram nesse processo de colonização das 13 colônias, né, perdendo a região ali da Flórida para a Espanha. Continuam os franceses, então, no Caribe, Haiti, Martinica, Santa Cruz, Granada, né, a República Dominicana, São Vicente, Guadalupe, todas essas regiões são francesas, se fala francês, inclusive. E a colonização francesa nas Antilhas, produção de pele, de carne, né, de animais, posteriormente a adoção do modelo de colonização das coroas ibéricas com plantation, né, cultivaram a cana-de-açúcar, o cacau, o café, o tabaco. Tudo isso era importante também para o mercado francês. Exploraram a questão da agricultura, né? E, enfim. Colonização holandesa. Os holandeses, então, têm uma grande tradição comercial. Os holandeses vão ser grandes parceiros no comércio triangular. A região de Flandres, onde é Amsterdã hoje, então, era o polo comercial no final da Idade Média. Século XVI e XVII, participação de grandes empresas comerciais e bancos holandeses com empreendimentos coloniais, e vão financiar principalmente a produção de açúcar, né, gente? A Holanda, então, com as suas províncias unidas, iniciou a sua participação na corrida colonial após a independência da Espanha em 1609. A criação de companhias de comércio, Companhia das Índias Orientais, 1602, 1621, as Companhia das Índias Ocidentais. Eles invadem o Brasil, a gente vai estudar isso, em 1630 a 54. Colonização holandesa também, projetos holandeses importantes da América do Sul, como o Brasil holandês, Guianas holandesas, que é a atual Suriname, Colônias do Cabo, África do Sul, a Indonésia, América Central, todas essas áreas, né? Colônia do Cabo, na África do Sul, vai ter uma importante guerra mais adiante, a gente vai ver também. Então, todas essas áreas vão ser colonizadas pelos holandeses, que eram excelentes navegadores. Né? Aliás, os maiores iates do mundo são fabricados até hoje na Holanda, que tem uma grande parte do território abaixo da linha do mar, né? Por isso que são chamados de Países Baixos. Tá aí, colonização da América, né? Um slidezinho para vocês verem ali, ó, o que é espanhol, o que é inglês, português, francês. Enfim, tá tudo aí, né? Fiquem à vontade, deem uma olhada. Por hoje era isso, né, gurizada? Em relação a este conteúdo, que é a América sendo colonizada por europeus. Certo? Não esqueçam, lavem as mãos, não saiam de casa. Já já estamos de volta e eu vou para o outro vídeo, agora falando da colonização portuguesa no Brasil. Certo? Que bom que tu tá aí. Te liga, Magrão, e curte lá o meu canal no YouTube. Esqueci de falar no vídeo anterior, né? É prof.jairobrum. Vai lá no YouTube, curte esse vídeo, vai estar lá também, tá? Aquele abraço.